Muito boa tarde para você que está aí do outro lado. Sejam todos bem-vindos. Agora, depois da Santa Missa, a gente começa com A Vida Não Para, porque aqui a vida não para mesmo. E você é o meu convidado, a minha convidada para a gente ficar nesse programa hoje, aí pela próxima hora. Eu sou sua companhia e você é a minha. A gente hoje vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre nomofobia. Você sabe o que é isso? Eu já vou te dar um adianto desse assunto. É a dependência do uso do celular. Você sabia que no seu celular tem um númerozinho que você conecta ali para ver exatamente quanto tempo você está ficando nele? Vai dar uma olhadinha no celular e veja quanto tempo você está dispensando da tua vida no telefone durante o teu dia, durante as suas 24 horas de vida. Presta bem atenção nisso. A gente vai falar sobre essa dependência e como se livrar dela ou pelo menos amenizar, né? Controlar esse uso do telefone. Além disso, a gente vai viajar lá para São Paulo, para o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga ficou fechado por muito tempo, por uma grande reforma, reabriu e esse é um museu que faz parte da história do Brasil. A gente vai para lá daqui a pouquinho para contar essa história para vocês. E claro, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou toda alla italiane hoje, né? Sabe por quê? É, a tarantela e vivos italianos, 150 anos da imigração italiana no Brasil. E se não fossem essas pessoas que vieram para buscar uma vida melhor por aqui, muitos de nós não existiríamos, né? Porque vamos combinar que eu diria que, pelo menos aqui na nossa região, uma boa parte da população tem um pouquinho do sangue italiano nas veias. A gente vai descobrir um pouco sobre a comunidade italiana hoje, vai ser muito divertido o programa. Mas para a gente iniciar, você já pensou o que se trata a teologia? O estudar a teologia? Pois então, aqui em Curitiba, gente, a Faculdade de Teologia está completando 90 anos. O nosso repórter Lucas Marconsoni foi conferir um pouco mais sobre esse estudo que estuda diversas religiosidades, faz parte da fé e faz parte do amor. Vamos embora. O Studium Theologicum, curso de teologia da Faculdade Claretiana, situada no coração de Curitiba, completa 90 anos de fundação. Desde 1934, a instituição se dedica à formação teológica e pastoral de candidatos ao ministério ordenado, religiosas, religiosos e leigos, marcando gerações com um legado de excelência acadêmica e compromisso com a fé. Uma festividade que se comemora com essa memória do passado, mas com as perspectivas, né, no presente de termos consolidado um caminho de formação teológica de tantas pessoas que passaram pelo Studium e que estão hoje servindo, evangelizando a igreja no Brasil e no mundo, né? Então é uma forma de olhar para toda essa história e ver o quanto, através dessa instituição, nós podemos contribuir. E não apenas os sacerdotes, mas também, né, muitos religiosos, religiosas e leigos que por aqui passaram e ainda hoje confiam à nossa instituição esta missão de ensinar. Para comemorar essa data histórica, uma série de eventos especiais foram programados para o dia. As celebrações iniciaram com uma missa inaugural do ano acadêmico na Paróquia Imaculado Coração de Maria, presidida pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. A cerimônia contou com a presença do corpo docente, alunos, colaboradores e reitores, simbolizando a união e a fé que tem guiado a instituição ao longo de suas 9 décadas. Após a missa, no auditório da faculdade, calouros e veteranos participaram de uma aula inaugural, marcando o início de mais um ciclo acadêmico. 90 anos de ensino de teologia, de muitas maneiras, a fé em Jesus Cristo foi protegida, foi ensinada, foi compartilhada. Essa maturação intelectual, se ainda não é experiência de fé, nunca pode falar para que possamos fazer do seguimento de Jesus Cristo algo que confira sentido à vida. A instituição, tradicionalmente reconhecida por sua seriedade e qualidade, oferece um curso de teologia com dupla titulação, um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e outro pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Há uma afiliação chamada a Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, que se deu
pela primeira vez em 1962. Então, tanto civil quanto religiosa, aqueles que por aqui passam têm essa possibilidade de sair com esses 2 diplomas. E como parte das comemorações, o Museu Claretiano de Curitiba preparou uma exposição especial aqui no corredor da biblioteca da instituição, trazendo parte de seu acervo que conta a trajetória e parte da história vivida nesses 90 anos. São objetos do nosso acervo que contam um pouquinho dessa história dos 90 anos do Studium Teologicum, da tradição que o Studium tem na formação de pesquisadores, de padres, de sacerdotes, e também ajuda a contar muito a história da nossa cidade. Afinal de contas, os claretianos tiveram uma importância muito grande na história de Curitiba. Muito legal, a teologia ela faz parte da vida de muitas pessoas, não só de religiosos, mas de pessoas que querem entender um pouco mais sobre a fé, sobre as religiões de maneira geral. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente seguro dentro de um elevador? Ou você entra no elevador só para tirar uma foto assim no espelho, postar nas redes sociais? Gente, você tem uma noção do que pode acontecer com você dentro de um elevador? Sim, é perigoso. Porque se houver uma pane, houver qualquer situação em que o elevador pare ou até caia, o que você pode fazer para se defender estando preso ali dentro? A gente trouxe algumas dicas bem importantes porque o registro de acidentes com elevador só vem aumentando no Brasil. Muito se trata por conta da falta de manutenção dos prédios. Vamos ver? Dona Itaci sempre morou em apartamento. Ela diz que toma cuidados ao entrar no elevador. Mas se o equipamento parar de funcionar, será que ela sabe o que fazer? Se a senhora fica presa no elevador, a senhora sabe como é que tem que proceder? Não, só sei na hora. Quais são os cuidados que a senhora normalmente toma? Eu olho se o piso está no lugar, aí ligo se tiver. 8 pessoas de uma mesma família ficaram presas no elevador de um prédio no bairro Guararapes. Os vídeos cedidos pelo Corpo de Bombeiros mostram o trabalho dos militares para a retirada das pessoas em segurança. Para esse tipo de resgate, são usados equipamentos específicos para nivelamento de andar e abertura da porta. Em 20 minutos, os profissionais tiraram a família do elevador. A suspeita dos bombeiros para que o equipamento travasse entre os andares é que ou a quantidade de pessoas ou de peso tenha sido ultrapassada. Por isso, a primeira recomendação a ser obedecida ao entrar em um elevador é observar a sinalização indicativa. De pronto, nós nos dirigimos ao local, por volta de 6 a 8 minutos já estávamos lá. E realizamos alguns procedimentos para a abertura da porta, sempre conversando com as pessoas, tentando tranquilizá-las. E rapidamente nós conseguimos tirar as pessoas ilesas de dentro do elevador. Manter a calma é outro fator importante. Nós sabemos que é uma situação difícil, Inclusive nós até orientamos as pessoas que elas procurem manter a calma, manter a serenidade, que isso é muito importante naquele momento, E busque realmente, tentar entrar em contato com o porteiro lá do prédio, ligar 193 para que uma guarnição do batalhão de busca-salvamento vá até o local e consiga retirar as pessoas ilesas. Roberto é síndico desse prédio e garante que a manutenção do elevador é uma preocupação constante. A gente tem um contrato com a empresa que é a fabricante do equipamento. Esse contrato a gente tem não só de mão de obra, mas como de peça realmente inclusa, porque dá mais segurança, Às vezes o equipamento dá um problema, você vai ter que orçar em outros locais, então a peça do fabricante, que é original, dá mais segurança, tá certo? Então a gente faz essa manutenção preventiva, mensal. Se existir alguma necessidade, a empresa vem aqui 24 horas para fazer essas reposições, tá certo? Então a gente sempre trabalha nesse sistema de preventivo. Todo cuidado é pouco, a gente já está avisando, então fica essas dicas bem importantes para você. Inclusive, se você tiver cachorrinho, às vezes você está chegando ali na porta do elevador, o cachorro entra, o elevador fecha. Todo cuidado é pouco. Pega no colo o seu pet, o seu bichinho e entra dentro do elevador com bastante segurança. Agora, o recado é para quem está esperando essa reportagem especial sobre a comunidade italiana no Brasil. Há 150 anos eles chegavam aqui nos primeiros navios e desembarcavam em terras tupiniquins. A gente preparou uma reportagem super especial para contar sobre a história dos italianos aqui no nosso país.
E eles chegaram, gente, em diversas partes do Brasil, seja no norte, no nordeste, alguns vieram próximo ali do Rio de Janeiro, próximo de São Paulo também, pelo mar. E chegaram e foram chegando mesmo, colocando suas raízes na nossa terra e, claro, fazendo história. E através da história dos italianos é que surgiu a nossa economia, que faz parte da nossa economia e também da nossa história. Vamos embora? A imigração italiana no Brasil comemora 150 anos de uma história recheada de memórias. A esperança no mundo novo, a força do trabalho no campo e nas cidades e as identidades culturais são alguns dos ingredientes que deram o ponto certo dessa mistura. Nosso país hospeda a maior comunidade de descendentes de italianos no mundo. Cada cantinho desse Brasil tem um pouco de Itália. Aqui em Curitiba não é diferente. O bairro de Santa Felicidade foi a região escolhida pelos italianos para se estabelecerem social e economicamente. Lá no início da colonização italiana por aqui, além da cultura da uva, bem característico para a produção de vinhos, os imigrantes italianos também produziam queijos e cultivavam produtos agrícolas, como legumes, frutas e hortaliças. A tradição das grandes famílias inclinou os moradores da região a explorarem uma outra atividade econômica que acabou se tornando o principal cartão de visitas: a gastronomia. Um dos clãs pioneiros desse novo negócio são os Madalosso. A família Madalosso chegou em Caxias do Sul, assim como todas as famílias imigrantes, né, no país, tanto que o Brasil é um país muito cultural, justamente pela imigração de tantas famílias diferentes e tantos países diferentes. Com a família Madalosso não foi diferente. Em Caxias do Sul a gente tinha uma produção de uvas, né, para fazer vinho, para consumo in natura também, e decidiram vir para cá, para as terras que eram mais propícias para o cultivo de uva, e de Caxias do Sul vieram para Curitiba e se estabeleceram aqui no bairro de Santa Felicidade, onde já tinha algumas imigrações italianas também. Com a mudança da agricultura para a gastronomia, os Madalosso foram crescendo. A marca se consolidou e hoje é o destino mais conhecido e procurado do bairro, não só pelos turistas que visitam Curitiba, mas também pelos próprios curitibanos. Quando os meus bisavós chegaram aqui no Madalosso, não existia nada aqui em Santa Felicidade. Até que aqui no restaurante Madalosso, onde que vocês vê essa estrutura hoje, era tudo parreiras de uva, né? Aí eles compraram um restaurantinho lá na frente que é o Velho Madalosso. Em 63 eles começaram, aí foi indo. Deu certo o negócio, em 1970 eles inauguraram o novo Madalosso. Tinha 400 lugares no começo. Aí começou, foi dando certo, já existia outros restaurantes aqui no bairro de Santa Felicidade, o Iguaçu e o Cascatinha, de outras famílias, né? Pioneiras também do bairro. O intuito sempre foi servir aquela comida afetiva de domingo. A família imigrante tradicional que faz aqueles pratos tradicionais de família mesmo, no domingo para todo mundo comer. Por que a gente não faz isso para os nossos clientes? Por que a gente não abraça esses clientes que nem a gente se abraça no domingo? Bom, pessoal, a pegada é italiana e de família mesmo, como vocês podem ver na mesa, né? Além dessas guarnições aqui à la carte que sempre vem quando você senta, tem também o rodízio de massas, que é o grande carro-chefe aqui da casa, com lasanhas, espaguetes, talharins, rondeles e por aí vai. É tanta opção que você não tem como comer sozinho, tem que trazer a família inteira para poder experimentar, né? Ó, inclusive tá chegando mais aqui, ó. Por favor, pode servir. O risoto, a lasanha, são todos pratos que minha família fazia em casa mesmo. Não são pratos típicos de restaurantes gourmet e essa pegada um pouco mais sofisticada. São pratos caseiros da comida da família mesmo, e foi assim que começou, né? A gente está cozinhando aqui uma quantidade para a família no domingo. Vamos cozinhar um pouquinho mais, abrir um restaurante para as famílias virem conhecer a nossa culinária também. E desde então não parou mais, a gente não mudou essa essência, essa receita. A receita do risoto, que é a mais conhecida aqui, que o pessoal vem buscar, é a receita da minha tia, a tia Flora, que até 5 anos atrás estava no comando das panelas ainda, e ainda hoje ela passa, vê se está vendo tudo certo, para não perder a essência que ela construiu. Quem atua no dia a dia do restaurante garante. Passa muita gente por aqui, mas todos são muito bem atendidos. A dedicação é tanta
que os colegas se tornam membros da família. Na hora que pega fogo mesmo, na cozinha, a gente tem uma TV que auxilia a gente saber quantas mesas tem de espera, quantas mesas já foram servidas, quantas mesas tem para servir ainda, que facilita bastante o nosso serviço. Quando o cliente serve ele, assim, ele olha para você, muito obrigado, fui muito bem atendido, sabe? É algo gratificante que acaba marcando você, né? Que na verdade também quando a gente trabalha com todo mundo aqui, é como se fosse uma família, na verdade. Fico mais tempo aqui do que na minha casa, depende do dia. Todo dia convidando com as mesmas pessoas, esse que é o momento gratificante que a gente tem no serviço. Raízes, a fonte da fertilidade. Mesmo a milhares de quilômetros de distância do país da bota, cada semente italiana que atravessou este oceano que nos separa vingou. O vínculo pode não ser o mesmo, de 2 séculos atrás quase, mas a essência, a origem de cada um, não tem fronteiras que as impeçam de se manifestar. A conexão com a Itália se perdeu bastante. A gente ainda tem conexão com alguns familiares do Rio Grande do Sul, né, de Caxias do Sul, que foram algumas gerações para trás que vieram para cá, para o Brasil mesmo. Então a conexão direta com a Itália se perdeu um pouco com relação à família. Mas já foram visitar, eles de lá sabem do Madalosso aqui, isso é muito legal, que o nome está sendo bem cuidado aqui, né? A gente herda desde a barriga da mãe, né, aqui. Porque nós somos a 3ª geração da família e a gente praticamente nasceu dentro do restaurante, atendendo sempre bem o cliente, e eu fico muito orgulhoso pelo que a minha família construiu e a gente está dando continuidade nesse legado que eles deixaram para nós. Sabe como os italianos ganharam o Brasil? Através da força do trabalho e principalmente roubando o nosso estômago, porque vamos combinar, que comida boa, né? E os italianos estão espalhados em várias partes do Brasil, seja no norte, nordeste, centro-oeste, sul, em todos os cantos. Mas a gente vai falar de todas as culturas aqui. E hoje é o Dia dos Italianos aqui no nosso programa também. Claro, entre outros assuntos, eu quero falar sobre arte, obras de arte. Presta bem atenção nas possibilidades que você que é artesão, você que é artesã, você que é artista plástico de todo o Brasil tem na hora de expor as suas peças. Puxa vida, tô aqui longe de vocês, tô aqui lá, vamos dar um exemplo aí em Recife, né, no Acre, Roraima. Será que você consegue enviar suas peças pra gente expor? Claro que consegue. Qualquer cantinho do Brasil a gente vai estar expondo as suas peças aqui. E esta semana é a vez da artesã e professora Yolane Caron, querida. Olha só, gente, deixa eu mostrar para vocês essa santa aqui. Eu vou ficar do ladinho dela e vou girando ela para vocês verem. Ela fez uma técnica porque ela é professora de várias técnicas de artesanato. Ela não faz apenas uma, né, como a maioria das pessoas. Ela ensina todas as técnicas possíveis e imagináveis. Essa santa, ela foi feito todo um trabalho amadeirado no corpo dela. E o manto dela, eu vou girar aqui para vocês verem, é um manto bem especial. É um manto todo feito em vidro. Sim, isso daqui, ó, eu tô passando a minha mão sem perigo nenhum. É vidro todo lixado para não haver o corte, né? E a técnica foi utilizada na pintura do vidro para que ele parecesse uma ametista, por exemplo. Olha que coisa linda, uma pedra preciosa, belíssima. E aqui você tem o manto todo coberto de caquinhos e pedacinhos de vidro lixados, cuidadosamente lixados, para mantê-la assim, ó, maravilhosa. Olha que coisa mais linda. E o corpo, a parte interna do manto, toda trabalhada com essa composição de madeira. Então, são várias técnicas que a gente vai te mostrar durante essa semana na exposição das peças da Yolane Caron. Eu vou pro intervalo assim, ó, a gente voando e a gente já volta falando, sabe do quê? De muitos assuntos, mas entre esses assuntos, a tal da nomofobia. Sim, o vício em aparelhos eletrônicos, principalmente celulares. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Como é que tá a tua carreira, a tua vida profissional? Ah, nem gosto de falar desse assunto, eu vou levando, vou empurrando com a barriga. Se tá bom, tá. Se não tá bom, a gente vai ficando. Gente,
A nossa vida, a gente tem que planejar muitas coisas, tá? E a carreira, como a nossa carreira, não é diferente. Planejamento é a chave do sucesso para ter uma vida mais tranquila, profissional também. Porque quando você não tem esse planejamento, você fica lá pulando de galho em galho e não para nunca, né? Não cria raízes realmente para que você possa se sentir um profissional mais completo. O Everton Maria vai trazer algumas dicas, algumas informações bem legais pra gente sobre planejamento de carreira. É isso mesmo, Carla Lima. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na TV Evangelizar. Hoje a gente está aqui para falar de mercado de trabalho. Tem muita gente que tem dúvida de qual carreira profissional vai seguir. E tem muita gente e muita instituição, né, que te auxilia nesse planejamento de carreira. Um colégio aqui de Curitiba, um colégio internacional, diga-se de passagem, e está oferecendo esse serviço para vocês de forma gratuita. E para saber mais detalhes de como você aqui de Curitiba e região metropolitana, você que está assistindo a gente aí em casa, vai poder, né, buscar essa orientação, esse planejamento de carreira, a gente vai conversar com o Alexandre, que é o diretor aqui. Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com os amigos da Evangelizar. Maravilha. Alexandre, conta para o pessoal qual a importância das pessoas buscarem uma orientação, um planejamento de carreira para chegar no mercado de trabalho e fazer um trabalho satisfeito e também rentável, né? Olha, isso é fundamental, né? Que bom que vocês estão se preocupando com isso, porque a gente fala, né, que em tudo nessa vida a gente gasta 3 recursos principais, né? Tempo, esforço e dinheiro. Mas o interessante é que quando você coloca sabedoria e inteligência, você gasta menos dos 3. E é o planejamento que é um processo de inteligência para isso, é você dizer quem, onde, como e por quê. Nós somos aqui uma escola de negócio internacional, que tem um colégio internacional, que tem MBA, que tem pós-graduação, que tem uma série de coisas. E a origem dele é a Europa. E desde o começo a gente percebeu o seguinte, os europeus, os norte-americanos, todo mundo do hemisfério norte sabe fazer planejamento. Precisa aprender a fazer planejamento, porque senão vem o inverno e acaba com tudo, né? E aqui no Brasil, às vezes, pelo fato da gente ter muita abundância e muitos recursos, a gente não nasce sabendo. Mas a gente percebeu desde o comecinho que quem planeja vai mais longe. Quem planeja tem melhores resultados. Hoje, praticamente todos os nossos alunos ou têm empresas de sucesso ou estão em cargos de gestão em pequenas, médias e grandes empresas de Curitiba e fora do Brasil. Isso acontece por quê? Isso acontece justamente pelo fato de terem planejado a sua carreira. Com certeza, gente, é muito importante, né, esse passo profissional que todos nós temos que dar para justamente termos excelência naquilo que fazemos. E você que está aí em casa, a gente vai perguntar para o Alexandre como é que faz, Alexandre, então, para o pessoal procurar aqui a ESIC Internacional e fazer esse planejamento de carreira, procurar se inteirar um pouco mais sobre esse universo. Olha, é importante ressaltar que o planejamento de carreira, esse aconselhamento de carreira, ele é para todas as idades. Quando a gente começou, a gente imaginava justamente de atender justamente jovens e adolescentes, que estavam no começo da vida profissional. Mas a gente tem recebido crianças, jovens, adolescentes, mas temos feito planejamento de carreira para pessoas de até 70 e poucos anos de idade. E isso é muito interessante, porque as pessoas estão descobrindo que não conseguem mais viver da aposentadoria. E as pessoas estão descobrindo, você que tem 50, 60, 60 anos, você vai ter pelo menos mais uma carreira até o final da vida, né? Então, todas as gerações hoje estão no mercado de trabalho. E é muito importante redirecionar, né? Em vários momentos, ou até mesmo incrementar isso, de dar motivação. Quando você vem e faz o planejamento, você descobre que às vezes você tem habilidades e competências para outras áreas. Então, pouco a pouco, você já consegue direcionar para elas. Ou às vezes, inclusive, você descobre que você está no caminho certo. E isso é excelente. Por quê? Porque atua na sua motivação. Você avança mais rapidamente. Então, o caminho para você fazer o seu planejamento, e a gente frisa, hein? É gratuito e é para você que está ouvindo a gente. O primeiro deles é um telefone. 0800 é de graça, né? 0800 41 3742, né? 0800 é de graça, 41 é o código de Curitiba, 3742. Grava aí, hein? 3742. É isso aí que você precisa. A brincadeira é, né? Os seus problemas não acabaram, mas as suas desculpas com certeza sim. E o canal 2 é justamente o nosso site. E o nosso site também é muito fácil, tá, gente? É o site da instituição, esic.br. ESIC é E-S-I-C, só 4 letras, hein? E-S-I-C.br, nem .com tem, né? Então, entra na parte inferior ali do site, no chatzinho você agenda, pode vir presencial, pode fazer à distância. E aliás, hein, fica a dica, hein? Vem com a família inteira. Tem muitas famílias inteiras vindo fazer seu planejamento de carreira e você também é bem-vindo aqui, presencial ou online. Maravilha, a gente agradece, viu, Alexandre, a participação aqui
como sempre, né, do pessoal da ESIG Internacional aqui no nosso programa, também toda a programação da TV Evangelizar, da rádio. E você aí de casa já sabe, hein? Vamos planejar a nossa carreira profissional. É com você aí no estúdio, Carla Lima. Obrigada, Everton. Muito bom. Agora, para quem quer planejar uma carreira, tem que estar atento a uma coisa importante. O MEI. Sim, microempreendedor individual. Quando você não tem ali a sua carteira assinada, você abre um MEI, você abre um CNPJ para trabalhar. E você sabe que também tem que declarar imposto de renda, né? Pois então, tá chegando a hora e a gente vai falar sobre esse assunto em muitos programas aqui, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. E no caso do MEI, a gente vai te mostrar como fazer. Vamos embora. Desde que se tornou microempreendedor individual há 4 anos, Thaís tem o cuidado de preparar os documentos necessários para o momento da declaração do MEI. Eu faço todo o levantamento do ano anterior, das minhas receitas, das minhas despesas. E aí, com isso, quando chega nessa data, eu só tenho tudo organizado na pasta, só encaminho para o meu contador e aí ele faz essa declaração. Então, eu fico mais tranquila. Responsável com um negócio onde já atua há 10 anos, a designer fica atenta para se manter nos trilhos e em conformidade com a lei para evitar futuras dores de cabeça. Com a legalização, tenho direito a ampliar meu leque de possibilidades com empresas, por emissão de notas fiscais. Então, eu posso fazer o serviço com órgãos governamentais, empresas, além do fato de estar legalizado, que é o mais importante. A Receita Federal já deu start na entrega da declaração anual do Simples Nacional para os MEIs em 2024. É obrigatório preencher esse documento, pois ficar em débito pode resultar em multas e outras implicações. Um é ele ficar inadimplente, né, com as suas questões aí fiscais, principalmente a questão previdenciária. Ele pode ficar aí realmente impedido de acessar alguns benefícios, já que ele paga todos os meses um valor que cobre ele nesse sentido. E uma outra situação é ele ficar com um débito, uma inadimplência, que no ato do envio, em qualquer momento posterior, ele vai ter uma multa para pagar, né? A declaração do MEI é o momento de prestar contas à Receita Federal sobre o faturamento do ano anterior e se houve contratação de funcionários. É necessário informar todas as receitas obtidas, independentemente do meio de pagamento. Então, ele precisa ter as informações de faturamento pautadas no cartão de crédito, cartão de débito, Pix, o que recebeu em dinheiro, para que todas as informações sejam prestadas de uma forma assertiva para a Receita Federal. E para os MEIs que ultrapassaram o limite de faturamento de R$ 81 mil no ano anterior, é hora de encarar a declaração anual de faturamento e quitar os impostos devidos. Se o faturamento exceder o limite em até 20%, o cálculo do imposto deve ser feito apenas sobre o valor excedente. Mas se a ultrapassagem for maior, o imposto incidirá sobre todo o faturamento. Para fazer a declaração, basta acessar o site do Simples Nacional, informar o CNPJ, selecionar o ano da declaração, 2023, e preencher os dados solicitados. O prazo final para entrega é no dia 31 de maio. Se porventura o MEI ele não obteve nenhum tipo de faturamento no ano 2023, mesmo assim ele é obrigado a enviar. A Receita Federal cobra do microempreendedor individual o envio das informações. Se ele não tem informação, então ele vai enviar zerado. Enviar zerado também é uma informação. Está legalizado, com todos os documentos em dias, com a declaração tudo certinha, faz com que eu fique tranquila, meu cliente fique tranquilo e passe também segurança para ele na hora de me contratar. Declaração pega todo mundo no começo do ano, né? Então a gente vai dar algumas dicas bem pontuais para que você se livre do problema, que não é um problema, não é declarar. O problema é você conseguir organizar todas as informações para fazer a declaração. E a gente vem com dicas bem valiosas durante a nossa programação esse mês. Agora vamos viajar um pouco? Vamos? Vamos para a Itália de novo? Eu recebo aqui ela que tem sobrenome italiano, Vidolin. Marinei Vidolin, ela é diretora de cultura, gente, da cidade de Colombo, que é a região metropolitana aqui de Curitiba. É uma região que tem uma quantidade de italianos impressionante. Tanto é que vocês têm todo um circuito por lá que recebe turistas de todo o Brasil também. Mas eu quero entender, Marinei,
como funcionam os italianos em Colombo, porque chegaram chegando e foram dominando a região, né? Menina, que alegria a gente estar aqui nesse programa, aliás, representando esse povo lindo, alegre, que está no Brasil inteiro. Hoje, Dia do Imigrante Italiano, Brasil, o país no mundo que mais tem italianos. São mais aí de 130 mil pessoas. Fora da Itália é o Brasil, né? É o Brasil. E no Paraná é Colombo. Olha que legal. Somos a maior colônia italiana do estado. Então, para quem não conhece Colombo, estamos na região metropolitana de Curitiba. E, assim, como na maioria do país, tinha os indígenas, os portugueses, mas a população começou com a formação italiana. Então, século XVIII, Itália numa crise gigantesca, Brasil precisando de gente. E o povo veio em busca, como se repete na história mesmo, né? As pessoas saem devido à guerra, devido à fome, em busca de um lugar melhor para viver. E assim chegaram no Brasil. No caso de Colombo, 162 famílias chegaram em Morretes, desceram a serra, chegaram em Curitiba. Em Morretes não acostumaram com o calor, né? Pensa esse povo. Para você que está no outro canto do país, que região é essa de Morretes? Morretes é litoral do Paraná. Isso. Fica bem pertinho, assim, é serra, né? Isso. A região serrana, chegando ali pertinho das praias. E eles chegaram aqui e foram para Morretes, então. E calor, né? Muito quente. Muito quente. Subiram a serra. O primeiro planalto, até para quem não conhece muito a nossa região, é Curitiba. Então, a região que hoje é o Atuba, foram aonde chegaram também, né? Bom, enfim, os italianos vieram de Morretes, passaram por Curitiba e chegaram em Colombo, onde hoje é a sede do município, foi a primeira colônia, que foi a colônia Alfredo Chaves. Com o tempo, essas colônias foram aumentando, mas a cultura ela está até hoje enraizada na cidade, né? Hoje é uma cidade, a 8ª maior cidade do Paraná, mas a cultura italiana ela está forte na comida, na religião, ela está forte na dança, ela está forte no turismo. Então a gente tem a alegria de receber os visitantes e de compartilhar a cidade com essa cultura tão linda. E olha, gente, é muito interessante falar sobre isso, porque, como você disse, 162 famílias. 162 pessoas. 162 pessoas? Em Colombo, pessoas. Meu Deus, praticamente uma família só aí, né? Se a gente for contabilizar. E chegaram, e foram chegando, e foram dominando o território, e foram com a sua força de trabalho. Porque nessa época o Brasil precisava de mão de obra, né? Isso, então. Era prometido para eles um terreno que eles pagaram ao longo do tempo, né? Então abriram ali a pau a pique. A gente tem até no município um muro de pedras, várias localidades onde a gente vê ainda essa herança. Por exemplo, a Festa da Uva, que acabou de acontecer. Ela começou justamente pela agricultura, que até hoje é muito forte no município, onde se tem o vinho, se tem a uva, se tem as geleias. E em ação de graças aí, pelo melhor que a terra tem, e até a igreja agradecer, e ali a igreja ficou pequena e aconteceu a Festa da Uva, que hoje é essa vitrine cultural gigantesca, mas que mantém também as tradições, né? A gente está vendo ali algumas imagens bem legais que são do nosso museu. Nosso museu é uma réplica da Società Cristoforo Colombo, que era onde os italianos se encontravam na época. Foi escola, enfim, né? E temos ali o memorial, os 2 memoriais do italiano. Casas centenárias. Isso, temos na arquitetura importantes os lambrequins. Então, temos várias casas lindas aí também, como no resto do Paraná, né? Colombo é a capital do italiano, que é uma das línguas que se fala no norte, né? A nossa imigração ela vem principalmente do norte da Itália. Então, e esse reflexo está lá até hoje. E são línguas e dialetos diferentes, né? Isso. Eu diria que é como o Brasil, né? A gente tem a nossa língua portuguesa brasileira, mas ela tem as suas diferenciações em vários cantinhos do Brasil. Muitas vezes eu falo algumas coisas aqui que as pessoas lá do norte, nordeste já falam diferente, né? Exatamente. Então, é uma mistura de povos. Isso é o Brasil. Aqui, se você chegar, você vai ver, me pega o panaro, né? A tábua de carne. Então, tem o dialeto, ele está presente também. E o bacana é ver, assim, na religião, né? Na gastronomia. Colombo tem, por exemplo, vários restaurantes, tem as vinícolas.
o próprio museu. Então, são pontos aonde você pode respirar e conhecer um pouco mais dessa cultura. Eu disse no começo do programa que os italianos roubaram o povo brasileiro de maneira geral, fazem parte do Brasil, obviamente, mas roubaram pelo estômago. Opa! Como é que é em Colombo? O que o povo adora, assim, que não pode faltar na mesa do povo de Colombo, todo domingo aí? Temos um risoto, que é o risoto colombense. Nós temos, claro, a polenta, tem ali o frango. O que vocês viram ali agora há pouquinho nos restaurantes de Santa Felicidade é muito do que se serve também nos restaurantes de Colombo. Mas as vinícolas têm um destaque especial aí também. Os vinhos, sucos, os salames, né? os sucos, as geleias. Então, os sabores da Itália estão em Colombo. Bom demais! E você que está aí do outro lado, gostou? Conheça essa cidade, uma cidade linda, bem pertinho aqui de Curitiba. Quero te agradecer demais, né, a presença de vocês aqui para falar um pouquinho da história dos italianos, né, na nossa cidade e principalmente aqui nos nossos municípios, no nosso estado. Muito obrigada. Imagine, eu que agradeço. E é um povo que fala rápido, fala com os braços, né? Tava me vendo ali, o braço some de repente na tela. Mas isso faz parte da cultura que é tão ampla em tantos aspectos, com tantas etnias e hoje, em especial, homenageando esta. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Você que tem em casa, é rapidinho intervalo, assim, ó, estalar de dedos, eu volto já com muito mais pra você. E hoje é Dia dos Italianos. A gente está de volta para falar sobre a tal da Aliás, vamos de novo. Nomofobia. Eu estava falando monofobia, é nomofobia. Nomofobia. Bem, quem vai explicar pra gente o que é isso e como trata essas questões todas é o Lúcio Cristóforo, que também tem um sobrenome italiano aí, né? Que é psicólogo. Tudo bem, Lúcio? Tudo bom, é você, cara? Bem-vindo. Pra gente iniciar essa conversa, a gente acabou de falar da Itália, falamos muito sobre os imigrantes italianos. E a tua família? De que região da Itália é? Me conta. A minha família, Cristóforo, é da região da Calábria, na Itália. E é um orgulho para mim estar aqui justamente nesse dia que a colonização italiana está fazendo esse aniversário. Então, eu fico muito feliz de estar aqui justamente nesse dia. Qual o significado do teu sobrenome, Cristóforo? Cristóforo significa o que carrega Cristo. Olha! Então, além de estar muito feliz de estar aqui nesse dia italiano, estou muito feliz de estar aqui nessa casa, né? Que é uma casa católica. Eu também sou muito católico e o meu próprio sobrenome diz tudo a respeito disso. Né? Nossa, muito bom. Bem-vindo, então, Lúcio. Obrigado. Duplamente bem-vindo, né? Bem, nomofobia, dependência de celular, de aparelhos eletrônicos. Me conta, isso está dominando a nossa vida, né? Sim. A nomofobia vem da expressão no mobile. Entendeu? Quando a pessoa tem um pânico por estar sem ter a possibilidade do acesso ali ao seu telefone, ao uso dos aplicativos, dos sites, seja do que for. Então isso gera uma ansiedade muito grande, gera um desespero até nas pessoas e acaba trazendo um transtorno hoje já reconhecido, né, como nomofobia, gerando um monte de complicações sociais, familiares, né, distanciamentos emocionais, estresse, ansiedade e até depressão. Então, a questão do celular, que é algo tão maravilhoso para a gente, né, que hoje faz parte das nossas vidas e tal, só que se não é usado com equilíbrio, traz todos esses transtornos. Olha, gente, eu quero falar uma coisa muito importante, porque quando a gente começa a colocar todos esses assuntos na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente começa a perceber que o assunto está muito sério. Esses dias eu estava de folga, final de semana, peguei meu celular e fiquei o dia todo no celular. No final do dia, eu fui ver a quantidade de horas que eu tinha dispensado da minha vida no celular. Foram 16 horas. 16 horas. Eu fiquei chocada comigo mesmo. Falei, não é possível. Aí o que eu fiz? Me afastei do celular. Falei, não é possível que este aparelhinho está dominando a nossa vida. Está dominando a nossa vida,
Sim, e não só a nossa, né? Principalmente das crianças, né? Lúcio, como é que a gente trabalha isso? E é engraçado que quando você está usando, você nem percebe que passou tanto tempo, né? Exatamente. Eu tenho vários pacientes que falam, poxa, eu não consegui Chega fazer a amortecer uma academia. a mão. Amortece a mão. Dá problema, assim, até motor na mão também, porque fica realmente condicionado àquilo, né? E as pessoas acabam procrastinando coisas importantes das suas vidas, de trabalho, de questões acadêmicas, de relacionamento familiar, principalmente. Isso está estragando as famílias, estragando os casais. Então, o uso excessivo do celular, eu sempre faço uma associação com o uso de drogas. Porque quando você fica numa rede social, usando, você quer sempre a próxima postagem. Por quê? A cada visualização, a cada postagem que você vê, dá uma descarga de dopamina no cérebro. Então, dá um pequeno prazer momentâneo, mas que passa muito rápido. Então, você precisa da próxima e da próxima. Quando você vê, passou, como aconteceu no seu caso, horas e horas e as pessoas nem sabem que passaram tanto tempo. Tem um paciente, na semana passada, inclusive, que eu estava falando, ele falou, poxa, eu não tive tempo de fazer aquele meu projeto e de entregar, perdi o prazo e tal. Eu perguntei para ele, então olha nos ajustes do seu telefone e veja quanto tempo você usou. E nos telefones você consegue ver por aplicativo. Então ele viu, poxa, no Instagram, naqueles dias, ele teve uma média de 4 horas de uso. Nossa. No Facebook, mais 1 hora e pouco. No YouTube, no TikTok, em vários aplicativos, você nem percebe. Quando você vê, já perdeu todo o teu dia, perdeu toda a vida. E é muito engraçado que tem a ver com o nome do seu programa, né? A vida não para. E por que a gente está deixando parar com o uso de celular, que deveria ser uma coisa boa para a nossa vida? E o mais terrível disso é que a gente para a nossa vida para acompanhar a vida dos outros. Você está entendendo a seriedade disso? Parar a tua vida para ficar olhando da janela do celular a vida dos outros, isso é muito sério. As redes sociais, a gente vai trazer uma reportagem especial agora falando do uso das redes sociais e também dos aplicativos. E como isso pode afetar a nossa vida e se a gente consegue controlar direitinho. Será? Vamos ver? O uso de redes sociais pode ter um impacto na nossa saúde mental. Sabe como ter uma relação saudável com os aplicativos desse aparelhinho? Fotos exuberantes, vídeos engraçados, curtidas, críticas. As redes sociais são um prato cheio para o entretenimento e se tornaram muito populares em todo o país. Mas o mau uso dessas ferramentas pode causar prejuízos ao nosso bem-estar. A rede social, como qualquer outra coisa na vida da gente, depende de como a gente consome, né? A gente pode consumir ela de uma maneira consciente, saudável e ser uma coisa boa pra gente, ou pode ser para pior, que você faz com que a rede social, a internet, quebre seus vínculos de pessoa física, né? Então, você deixa de sair para poder ficar na internet, você vai se excluindo, você vai se isolando. Uma pesquisa realizada pela consultoria em marketing digital Conversion mostra que os brasileiros ficam conectados em média 4 horas e 8 minutos, o dobro da média mundial. A gente já começa fazendo uma coisa errada, que é levar celular para cama, né? Então, teoricamente, a gente não deveria levar celular para cama. Mas beleza, levo meu celular, começo a ver, vou ver 5 minutos aqui de reels de Instagram, dá 1 hora você não dorme, né? Se você não dorme, ou você dorme menos, isso já afeta a sua estrutura de sono, que pode levar a uma pior noite de sono, e a estrutura de sono, pior noite de sono, leva você a ter um outro dia um pouco mais cansado. E você faz isso num ciclo vicioso, você pode desenvolver questões de saúde física também, não só de saúde mental. Recentes casos nas redes sociais, como os da jovem Jéssica Vitória Canedo, vítima de fake news, reacenderam um debate sobre a regulamentação das redes. O projeto de lei 2630 de 2020 propõe a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O texto propõe medidas de combate à disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. O Tribunal da Internet, ele julga como é que eu uso a internet, para que eu uso a internet, qual é a minha finalidade, né? Se você sabe por que você está ali consumindo ela, o consumo, o estar na rede social, ele se torna mais saudável. Isso é sério demais. Me conta, essa questão dessa dependência, do você ficar olhando a vida dos outros e ficar assim, imaginando, mas eu queria tanto essa vida pra mim, essa vida tão perfeita.
Será que é tão perfeita assim? É uma vida mentirosa, né? Porque as pessoas só postam nas redes sociais aquilo que interessa. Então, é como se a vida de todo mundo fosse perfeito. E isso acaba gerando até depressão nas pessoas que não enxergam as suas vidas com tamanha perfeição também. Isso as pessoas começam a diminuir, dá problema de autoestima, né? As belezas, né? As mulheres olham para aquelas mulheres perfeitas o tempo todo, que já acordam daquele jeito. Não é verdade, não é assim. Todo mundo é normal. Só que a gente não posta a normalidade nas redes sociais. A gente só posta aquilo que interessa, aquilo que dá marketing, né? Dá visibilidade. Então, a depressão é uma das coisas que está acontecendo de uma forma muito grave com o uso de redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, né? Esses aplicativos todos. A ansiedade nem se fala, que para mim é o mal do século, é a ansiedade, e as pessoas estão aprendendo e estão treinando a serem ansiosas, sabe? Porque quanto mais você utiliza, você vai deixando as tuas coisas importantes de lado, daí não tem tempo, daí você começa a pensar, poxa, mas será que eu vou conseguir fazer aquilo? O será é o sinônimo da ansiedade, né? E os telefones, os celulares, as telas em geral estão provocando isso demais. Olha, só tenho que te agradecer mais uma vez. Você vai ter que voltar para a gente falar mais sobre esses assuntos, né? E entrar no mundo, né, da psique humana, porque realmente a tecnologia ela veio para ajudar, mas tem atrapalhado demais a vida da gente, né? Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço, cara. Para você que está em casa, a gente vai viajar agora para São Paulo. Museu do Ipiranga. Ficou um tempão fechado, agora reabriu e faz parte da história do Brasil. Vamos para lá? Olha, gente, ideia maravilhosa de passeio aqui na capital paulista, né? Um lugar tradicionalíssimo, que tem um peso histórico muito grande, né? E que ficou um tempo fechado. Estou no Museu do Ipiranga. E nada melhor do que falar com uma educadora aqui do museu, né, Isabela, para contar essa história. Primeiro de tudo, Isabela, esses 9 anos do museu fechado, essa reabertura, o que mudou aí nesse período de lá para cá, hein? Boa tarde. Legal, boa tarde. Bom, bastante coisa mudou e bastante coisa permaneceu também, né? Então a gente tem um vínculo afetivo ainda que muitos visitantes vão reconhecer no museu. Mas a gente tem um museu que foi entregue à população com muito mais espaços abertos para visitação pública. Então a gente teve uma grande ampliação física dos espaços, das exposições. São quase 50 salas expositivas que podem ser conhecidas pelo público, além de novos espaços e novos serviços também à disposição. Então tem bastante novidade. Olha, professora, você que tem uma bagagem enorme aí nesses assuntos que pairam no ar assim que a gente pisa aqui dentro do Museu do Ipiranga, o que mais chama atenção, o que de fato desperta aí o seu fascínio quando você está aqui? Legal. Acho que tem muitas coisas, né? Então, muitas pessoas têm muito marcante na experiência de visitar o museu a monumentalidade do prédio, né? Os aspectos arquitetônicos, o tamanho de algumas das obras, né? Mas a gente tem sido muito interessante perceber como, além desse aspecto monumental, outras obras também têm feito muito sentido, né? Na visitação ao museu. Então, com uma espécie de contraste entre as obras que eram mais conhecidas, pinturas muito reproduzidas em livros didáticos, em outros suportes, com objetos muito ligados também ao nosso cotidiano, né? Pensando a história não só como as histórias dos grandes personagens ou das elites, mas também as histórias cotidianas, as histórias que todos nós nos relacionamos, né? Assim, a gente está numa sala aqui, num espaço com vários quadros, várias pinturas importantes. Aquela ali, pelo tamanho, né? Acho que por maior que seja, talvez não dê para retratar o significado aí dessa imagem, né, professora? Essa é uma pintura que é a pintura mais conhecida do museu e é uma obra que a maioria das pessoas, quando visitam o museu, elas já conhecem essa obra de outra maneira, né? Seja porque viram na internet, em publicações, em filmes, etc. Né? A gente brinca que até em memes, às vezes, a gente encontra essa obra também. Verdade. Mas essa pintura é uma pintura intitulada Independência ou Morte. Ela está aqui no museu desde o momento que o museu foi aberto ao público, em 1895. Ela foi produzida para
estar neste espaço e ela é uma representação que homenageia o episódio do 7 de setembro, né? Uma síntese, digamos assim, do processo de independência do Brasil. E até muita imponência, né? O pessoal já chega, fica ali admirado com o tamanho da estrutura, né? Eu falei, a escada de filme, luxuosíssima, com tapete vermelho e tudo mais, várias pinturas aí impactantes, enfim. Impactante mesmo é o peso da história que esse museu carrega. Então, professora, é sempre legal convocar a galera, mesmo de fora da cidade de São Paulo, passou aqui na capital paulista, é um passeio obrigatório, né? É muito desejável, eu diria, né, que a gente fica muito feliz sempre, claro, com visitantes que sejam de outros lugares, de outras cidades, de outros estados. E eu acho que uma coisa que é muito legal destacar também é que na reabertura do museu a gente teve como propósito pensar muito em estratégias de aproximação com esses públicos que são tão diversos, né? Então a gente está falando numa diversidade espacial, né, enfim, de outras cidades, outros lugares, mas também pensar a diversidade humana como um todo. Então a gente tem muitos recursos em todas as exposições pensados de uma maneira bastante equitativa, né, entre públicos com deficiências, pessoas não letradas, enfim, né, maneiras de se aproximar com esses conteúdos, incluindo inclusive as crianças, né, de maneira a ter materiais acessíveis, materiais táteis que podem ser usufruídos por todas as pessoas sem restrições e que dialogam, né, obviamente, com essas curadorias, com os conteúdos, com as obras que estão expostas também. Então a ideia é promover o museu como um espaço também de convivência entre as diferenças. Perfeito, hein? Tá aí, professora Isabela, educadora aqui do Museu do Ipiranga, um passeio muito legal de se fazer e um mergulho na história do nosso Brasil. Tá falado? Carla Lima, aqui no Museu do Ipiranga, a vida não para, hein? Forte abraço! Muito bom, lugar lindo de São Paulo. E a gente encerra o programa de hoje com uma imagem muito legal, viu? Além da bandeira do Brasil e da Itália, você sabe que imagem é essa? Veneza. O centro de Veneza, 12 graus agora, são 18 horas e 5 minutos da tarde na Itália. Imagem ao vivo de Venezia, na Itália. Muito boa tarde para você. A gente encerra por aqui. Um beijo no seu coração e amanhã tem muito mais.